Oi pessoal, bom dia. Tudo bem, né? Hoje a gente vai ler a Bíblia aqui em Escapas dos Lagos, na casa do Carlinho, da Marileia, antes de sair para dar uma pescadinha aqui. Mas vamos lá. A gente continua o nosso propósito de ler a Bíblia em família, do início até no fim. E hoje a gente vai ler Juízes, de 3 a 6. E como a gente sempre fala, né? No início do vídeo, uma coisa que vem à cabeça, a gente vai falar hoje do vitimismo e as consequências que isso gera, né? A gente estava conversando ontem sobre isso e hoje eu lembrei que é hoje cedo. O ser humano, da maneira geral, ele fica o tempo inteiro buscando reconhecimento e atenção. E para conseguir o reconhecimento e atenção, assim como uma criança, às vezes faz pirraça, faz birra, fica brincando, pulando, gritando, para ver se as pessoas dão reconhecimento e atenção. E a gente cresce e continua com o mesmo modus operandi, né? Que a gente continua fazendo a mesma coisa depois de velho. Então a gente fica se vitimizando o tempo inteiro. Toda hora que a gente vai conversar com alguém, tá falando isso, aquilo e tal, que a vida tá muito ruim e tal, não sei o que. Pra quê? Pra ter reconhecimento e atenção das pessoas, né? E há que se pensar um pouco nisso, né? Muda se quiser, mas é bom sempre estar lembrando que a gente age buscando reconhecimento e atenção o tempo inteiro e se faz de vítima para conseguir isso daí, beleza? Hoje a Cristiane vai ler então, vai começar Juízes e ela vai ler hoje de 3 a 6, fazendo o nosso vídeo de número 46, beleza? Povos pagãos no meio de Israel. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e efeus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor, o Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenados a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Otniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos poste-ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviriam a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvago, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo.
Tendo entregado o tributo, despediu o agente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gibal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então, Eude estendeu-se à mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o tirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude saindo por um postigo. Passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se desmoronavam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles das montanhas, indo ele à frente. E eles disse: Segui-me, porque o Senhor entregou vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após eles. E tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetista, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela o juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora assim, foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Hebe Queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Guedes. Anunciaram a Cícera que Baraques, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arote-Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Cícera às suas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti?
Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após eles. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Joel mata Sísera. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostra-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevaleciam contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. O cântico de Débora. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu mesma cantarei ao Senhor. Salmo de areia ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repuseram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas, não se via escudo, nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós os que calvais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu altar. Desperta, Débora, desperta, desperta. Acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amalaque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulon os que levaram a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Assé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanaac, junto às águas de Megido. Porém não levaram nenhum despojo de prata.
Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, a minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoei a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éder, e Queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. Os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia. Porventura, não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores de bordados. Um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, o Senhor pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui os resumos, né? No vídeo 46 que a gente está fazendo hoje, que é Juízes de 3 a 6, o mesmo propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família, até nos dias de festa e farra, a gente tirou aqui algumas coisas. No começo aqui, no capítulo 3, a gente fala aqui do povo de Israel, né? Ele se misturou com outros povos e começou a adorar a novos deuses desses povos. E misturaram-se os filhos e as filhas, né, do povo israelita com outros povos. E aí, como todos já sabem, né, Javé, o Senhor, é um Deus ciumento. Ele não aceita de maneira alguma que se eleve outros deuses, né? Então ele fala a todo momento ali, desde o tempo de Moisés, Josué, que não adore a outros deuses, somente ao Senhor, né? E aí quando eles começam a se misturar e começam a adorar outros deuses, automaticamente começa a acontecer aquela sequência que a gente já sabe. Quando eles perdem aquele sistema, quando eles começam a fugir da lei, ele começa a sofrer as consequências. Aí vem os castigos. E os castigos são... o problema que acontece com o povo de Israel, ele começa a sentir, dentre eles, vários brigas, mortes e outras coisas, né? E eles acabam sendo subjugados a um rei que chama Eglon. E esse rei Eglon, o rei dos Maelitas, ele começa a dominar aquele povo, né? Ele ganha algumas cidades e outras coisas do povo de Israel. E aí o povo de Israel vai ao Senhor de novo e pede, né, que volte, e a partir do momento que eles começam a fazer a coisa certa, seguindo a lei que Moisés colocou para eles, ele começa a dar algumas esperanças e forças para ele, ele vai atrás do que se perdeu. Como ele vai atrás, ele pega o rei de Eglon e dá uma punhalada nele, mata o rei de Eglon. E aí depois que ele mata, né, Eude, né, que mata o rei de Eglon, e ele mata da maneira como vários faziam ali, né? Sempre na base da artimanha ali, que a gente não concorda muito, mas a gente não está aqui para julgar, está aqui só para falar, né? Para entender, né? Julgamento. Mas ele chega com um punhal cravadinho ali, tranquilinho na coisa, como é que chama? No cinto, né? E chega pro rei de Eglon e dá nele, e fala assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele arranca o punhal e dá uma punhalada no rei. Mata ele, fecha ele lá dentro, e o pessoal acha que ele está dentro de um banheiro ali, né, fazendo as necessidades dele, deixa ele morto lá. Depois disso também vem a Débora, né? A Débora, ela é uma juíza e ela julgava o povo de Israel naquele tempo. E ela, nesse livro a gente fala sobre juízes, né? E ela tinha todo um sistema para julgar. E ela
fala sobre a morte de Jael, aliás, a morte de Cícera, né? Que Jael mata Cícera e ela transforma o julgamento dela e tudo que ela pensa em um cântico. E o que a Cristiane leu por último ali, se eu não me engano, é o capítulo 5. Só um minuto, acho que o capítulo 5, o capítulo 5 inteiro, ele é um cântico. Embora pareça que ela estava lendo algum versículo ali, mas é um cântico, ali é uma música, né? E o que eles fazem? Eles fazem o cântico, e esse cântico chama o Cântico de Débora, né, que acontece no capítulo 5. Esse cântico, ele serve para contar uma história. E através do cântico, essa história vai sendo repassada para muitas pessoas. E depois desses pesares aí, desses problemas, dessa confusão toda, eles voltam ao caminho normal, né, o povo de Israel, o caminho que Moisés tinha colocado para eles, e a partir desse momento eles encontram paz. E o capítulo 5 termina falando que eles encontram paz durante, aqui, ó, e a terra ficou em paz 40 anos. Sempre aqueles números, 40, 7, o setênio, né? Daquela mágica do setênio. A mágica da quarentena, dos 40, toda hora também falando. Então, o tempo inteiro falando sobre isso daí. Bom, com isso daí a gente fecha aqui o vídeo de hoje, o vídeo número 46, que a gente fez Juízes de 3 a 6, beleza? Mais uma vez aquele nosso agradecimento. Um abraço para todo mundo e Adeus. Até mais. Tchau, tchau.